Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Candeias. Eu estou a trabalhar com a TICBIT e com a Bit2Me. A Bit2Me mais na parte do apoio a cliente e também na parte da Bit2Me Academy. Nós temos um site que neste momento tem cerca de 300 artigos. Ainda não está bem em português, ainda faltam muitas correções. Nós tínhamos um site anteriormente que tinha cerca de 80 a 90 artigos em português PT, mas que estava um bocadinho desfasado do site da Bit2Me em espanhol, porque a empresa é espanhola. E então a empresa decidiu que queria atualizar para português o mais depressa possível. Os artigos que tinha em espanhol já eram mais de 300 artigos. Isto foi feito tudo muito rápido e ainda existem muitas correções a fazer, mas a ideia é existir um site gratuito que as pessoas possam aceder, que é o Bit2Me Academy, em que os artigos são curtos, são pequenos, artigos mais técnicos sobre o que é o quê, quem é quem, e acho que vale a pena, portanto, para quem está especialmente a iniciar nesta área das criptomoedas, que vale a pena verem o site. Nós começamos a fazer estes webinars em português na sequência do que é feito em Espanha, também na sequência da Bit2Me Academy, porque consideramos que a educação na área das criptomoedas é muito importante. As pessoas devem perceber o que é uma criptomoeda, o que é blockchain, antes sequer de começarem a investir. E a ideia é, nestes webinars, nós convidarmos sempre alguém que está a trabalhar na área e falarmos sobre um tema em concreto. Desta vez convidamos o João Leite. Ele é Lead Analyst na BlockFire, dedica-se a analisar projetos e tendências nas criptomoedas e tecnologia blockchain e tem mais de 3 anos de experiência na indústria. Olá, João. Olá. Desde já, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui e podemos falar um bocado sobre isto e a ver se traz algum valor para a comunidade portuguesa, principalmente. E é isso. Obrigado. Sim, não, acho que faz todo o sentido, porque muitas vezes as pessoas, especialmente quem está a entrar na área, é tudo muito confuso e pensa que isto é tudo, as criptomoedas são um esquema, mas realmente já há muitas pessoas a trabalhar na área das criptomoedas e blockchain, inclusive portuguesas, e não existe esse conhecimento. E a ideia destes webinars é mesmo isso, é trazer estas pessoas que estão a trabalhar na área para falarmos de temas em concreto. Hoje vamos falar mais sobre os mecanismos de consenso que existem em blockchain. Vamos falar sobre o Proof of Work, o Proof of Stake e o Delegate Proof of Stake. E vamos falar um bocadinho mais detalhado, trocar aqui algumas ideias, porque é que são importantes, que vantagens é que trazem para as criptomoedas, como é que funcionam, vantagens, desvantagens. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre este tópico. Antes de começarmos a referir que no final nós vamos abrir os microfones para quem quiser colocar questões, porque achamos que é importante haver esta interação com os participantes, e depois no fim também vamos sortear 50 euros em TICBIT. Este sorteio vai ser, eu vou colocar uma questão no chat e a primeira pessoa a responder certo à questão que for colocada, então recebe 50 euros em TICBIT, que eu depois enviarei para o seu e-mail. Mas pronto, vamos então começar aqui com o tema. João, consenso, mecanismo de consenso, porque é que é importante para as blockchains e criptomoedas? Qual é que é a tua opinião? Exatamente. Basicamente o consenso é, não digo a mais importante, porque há várias partes importantes na tecnologia blockchain, mas talvez a principal componente numa blockchain. O porquê? Como as blockchains são distribuídas e, digamos, descentralizadas, não há nenhum ponto central ou alguém, uma empresa ou o que é que seja, a dizer o que está certo ou o que está errado ou a tomar as decisões. Por isso é que os consensos é muito importante numa blockchain, digamos que é o core dela.
por isso mesmo são, digamos, umas regras estabelecidas entre todos, de maneira que não haja pessoas a tentar, digamos, atacar ou a tentar dizer que isto não é. Basicamente, a questão do Proof of Work, ou o que é que seja, que é o primeiro, já existe há algum tempo antes do Bitcoin. Isto, sistemas peer-to-peer, que é par a par em português, que não soa muito bem, Pessoa a sempre houve. pessoa, ponto a ponto. É um bocado estranho, Algumas traduções. Exato. Um grande exemplo disto é os torrents, não é? Acho que toda a gente conhece torrents. É um sistema de partilha de ficheiros peer-to-peer. Uma pessoa envia para a outra diretamente, não há nenhum servidor central. Mas isto, a nível de, no caso de dinheiro, é complicado, porque eu posso enviar 10 euros ao Luís e nada impede de enviar outra vez 10 euros, não há nenhuma forma de verificar que realmente os meus 10 euros passou para ele e não estão na minha posse neste momento. Por isso o consenso é bastante importante. O Proof of Work resolveu esse problema, que é o chamado General Byzantine, se não estou erro, que é um problema já muito antigo, que tem a ver com, como é que é de explicar isto? Basicamente, para organizar um grupo de pessoas ou sistemas, ou neste caso nós, ou o que é que seja, tem que haver alguma forma, alguma regra de verificar que a mensagem que estamos todos a passar entre nós é verdadeira. E no caso da blockchain, como as transações, os blocos e tudo mais é partilhado entre nós todos, ninguém impede de mim dizer que afinal eu tenho 100 bitcoins à outra pessoa. Tem que haver algum sistema, algumas regras para que seja toda a gente entrar em consensos, basicamente, e confirmar que realmente isto é verdade, isto não é, e pronto. É a minha ideia de consensos, digamos assim. Eu acho que aquilo que eu costumo dizer às vezes às pessoas, e nós vimos muito esta conversa surgir há cerca de 2 anos depois do boom da Bitcoin, foi que muitas empresas ou instituições financeiras diziam não, o Bitcoin não interessa. O que interessa e o que é importante e inovador é a blockchain. Mas a blockchain em si não funciona. Portanto, a blockchain, para funcionar e para serem adicionados os blocos nesta descentralização, necessita que todos os intervenientes estejam de acordo. Ou seja, necessita deste consenso. Portanto, a blockchain não é bem inovação em Bitcoin. O que é inovação é o protocolo Bitcoin em si, que tem todas estas partes técnicas diferentes que geram, portanto, este protocolo. E o consenso é bastante importante nisso, para o desenrolar da blockchain. Sim, Falaste há pouco e sim, relativamente ao Proof of Work, ao Bitcoin, o Proof of Work não foi uma inovação em Bitcoin. Às vezes as pessoas também, especialmente se não leram o white paper de Bitcoin, não têm esta ideia. Porque o Bitcoin utiliza o Hashcash, que é precisamente o Proof of Work, que foi, se não me engano, ele apareceu em 97 ou 98, 1997 ou 1998, e quem o criou foi o Adam Back. Por isso é que também o Adam Back, por vezes, é considerado como uma das possíveis pessoas que tenha sido o Satoshi. Ele nega, mas o Hashcash foi então a prova de trabalho, o mecanismo de consenso que o Satoshi encontrou, que já existia e que aplicou então no protocolo para que a blockchain da Bitcoin funcionasse descentralizadamente e da melhor forma possível para que não existissem os duplos gastos. Exatamente. Sobre os duplos gastos, e às vezes as pessoas, especialmente para amigos meus que me perguntam de Bitcoin,
me perguntam, então, mas o que é tão inovador do Bitcoin? E eu já percebi que explicar logo o que é Bitcoin não vai entrar. Portanto, as pessoas não vão perceber. Então tento sempre dar um bocadinho a volta. Às vezes pergunto, então, mas tu sabes o que é o dinheiro, como é que funciona o dinheiro? E nesta parte da inovação da Bitcoin, eu costumo fazer a analogia com o e-mail, com o envio de um fecheiro, em que a internet deu-nos a possibilidade de nós enviarmos fecheiros a partir da internet. Eu tenho aqui um fecheiro MP3, eu envio para ti, João, e a partir desse momento, o que acontece é que passam a existir 2 fecheiros MP3. E se alguém quiser ver qual é que é o original, dificilmente verá, porque entretanto já foi distribuído. E o que acontece é uma duplicação desse fecheiro. A inovação da Bitcoin, e através também do mecanismo de consenso e da blockchain, o que traz é que quando eu te envio um Bitcoin, eu deixo de ter esse Bitcoin. E isso foi a grande inovação. Há o rastro que confirma que passou daquela pessoa para outra pessoa. Digamos assim, mais a falar um bocado em termos gerais, que é ledger, que é pública, que toda a gente consegue verificar isso mesmo. E lá está, e eu consigo comprovar que eu deixei de ter esse Bitcoin. Portanto, eu fui capaz, pela primeira vez, a internet deu-nos a possibilidade, através da internet, através do Bitcoin, deu-nos a possibilidade de transferir valor e não duplicar valor, duplicar fecheiros. E nesse sentido é muito importante estes mecanismos de consenso que prevêem, portanto, isto tudo. Relativamente ao Proof of Work, prova de trabalho em português, existem vantagens e desvantagens, como em tudo. Sobre as desvantagens, o que é que tu, João, podes mencionar? A nível de vantagens? Sim. O que é que tu achas? Assim, há várias vantagens. Eu diria a principal, claro que a primeira de sempre é o Bitcoin e pronto, e acho que na minha sincera opinião não há um sistema mais centralizado com isso. E a parte do Proof of Work inicialmente ajudou muito a nível da distribuição. No início do Bitcoin, nos primeiros, posso ser 2 anos, eu diria que qualquer pessoa com um computador mais ou menos normal conseguia participar na rede e minar alguns Bitcoins. Havia pessoal a minar de portáteis, não é? Isto é em 2000, sim, exatamente. 2010. O que agora parece um bocado irreal, não é? Pelo que dizem na altura, o que era possível, neste momento é um bocado irreal. Para mim, a maior vantagem, eu vou falar um bocado no Bitcoin, que é o maior e, sem dúvida, diria o mais importante, a questão do tamanho de processamento de computador, o que é preciso para minar transações e para estabelecer uma base de segurança do sistema é muito importante. Eu não sei muito bem qual é que é os números, mas a última vez que vi, acho que a rede Bitcoin, ou digamos o poder computacional que está investido na rede Bitcoin é qualquer coisa como, eu se calhar vou dizer um disparate, mas é, digamos, 100 vezes o tamanho de todos os supercomputadores do mundo, é assim uma coisa, acho que é assim um número assim muito grande. E no caso do Bitcoin isso funciona muito bem, porque é bastante seguro a esse nível e pelo que dizem, e eu partilho da mesma opinião, houve digamos uma distribuição mais justa, digamos assim. Ao início qualquer pessoa podia participar com o computador e tudo mais. Agora é outra história, não é? Como sabemos, agora não é qualquer pessoa que consegue e está um bocado limitado a empresas ou a pessoas que já têm uma grande operação, digamos assim, não é? Isto aquilo que eu vejo é como tudo. Ainda no outro dia num grupo vi uma discussão de alguém que dizia que a Bitcoin existe uma pré-mineração, tal como existe noutros processos. E depois o pessoal a dizer que não, quer dizer, quem entrou no início do Bitcoin
arriscou bastante em minar. Portanto, tinham os computadores ligados, isto em 2009, tinham os computadores ligados, e não sabia o que é que, em termos de retorno, iria ter dali. E tinham o gasto de eletricidade. Sim, também É é tu verdade. entrar cedo num novo projeto, o risco é muito maior, portanto, tens de ter uma recompensa maior. Sim, Na e é altura, como o nome diz, proof of work mesmo. As pessoas, neste caso não é pessoas, não é? São máquinas que dão mesmo o seu processamento, a sua eletricidade, o que é que seja, para segurar a rede e fazer parte da rede. Outra, e digamos, para mim é uma vantagem, é o consenso mais, como é que é dizer, no mais caso de Bitcoin, diversificado. pronto. Sim, é o mais provado que funciona, digamos assim, não é? É o que tem mais anos, é o que tem a principal moeda, o Bitcoin, por isso eu diria que é uma vantagem em relação aos outros também. Sim, por exemplo, o Proof of Stake, nós também vamos falar já a seguir, ele não é tão recente como algumas pessoas Sim, consideram. já Ele, existe se não me há engano, algum tempo, sim. foi em 2011 ou 2012 que surgiu. O Bitcoin foi a primeira moeda Proof of Stake, mas nunca foi muito elaborado, nunca houve muito da parte dos projetos que surgiam esta adaptação para o Proof of Stake, para a prova de participação. Portanto, normalmente escolhiam a prova de trabalho porque já existia, já tinha provas dadas com o Bitcoin, e então era esse o mecanismo de consenso que colocavam nos projetos. Agora é que se começa a ver cada vez mais Sim, sem dúvida. a prova de participação, portanto o Proof of Stake, em novos projetos mais recentes, porque muitos referem aquilo que poderá ser uma parte negativa da prova de trabalho, que é o consumo energético, que através da prova de participação do Proof of Stake, em termos de consumo energético, nada basicamente tem a ver com a prova de trabalho. E essa por vezes, é o argumento que os críticos de Bitcoin têm para que o Bitcoin é precisamente a sua pegada ecológica e o consumo de energia que gasta. Eu, relativamente a isso, tenho a minha opinião. Os dados comparativos, as análises comparativas que às vezes mostram, e aquela que é, se calhar, a mais visível, é comparar Bitcoin, o gasto energético de Bitcoin com países. Epá, eu acho que isto é de uma Mesmo desonestidade com a produção do intelectual. dinheiro em si. Epá, mas eu acho que isto é uma desonestidade intelectual gritante. Porque eu não posso estar a comparar algo que não é comparável. O Bitcoin não é uma nação. Portanto, porque é que eu vou estar a comparar Bitcoin com um país? É a mesma coisa que eu estar a comparar o consumo de um Tesla com micro-ondas. Opa, quer dizer, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Qual é a utilidade de uma para outra? Nenhuma. E eu costumo dizer, quando vejo esses dados, alguns artigos que falam nesse estudo, eu digo, epá, enquanto não fizerem uma análise comparativa com o sistema tradicional, que é o que deve ser feito, o consumo energético do sistema tradicional, para mim, Proof of Work e o Bitcoin não vejo que seja assim um grande problema a questão energética. Agora, sem dúvida que, comparado com outros mecanismos de consenso, é Sim, bastante mais significativo. tem essa desvantagem. É assim, há vários estudos acerca do consumo energético do Bitcoin. Há inclusive alguns que dizem que uma grande parte é usada energias renováveis. Há aqui para mim, pronto, é também uma das vantagens que se pode falar em relação ao Proof of Work. Pá, é que neste momento é muito complicado, como disse inicialmente, qualquer pessoa participar, digamos, na rede a nível de consensos. Primeiro há um grande fator, que é o preço da eletricidade, e que muitos países não é sequer viável, é praticamente impossível ter algum lucro ou pelo menos pagar as operações. E outro é o equipamento
que é preciso, que é o mais utilizado, o mais eficiente, digamos assim, é os ASICs, que também é um bocadinho centralizado, digamos que há uma grande empresa que produz e faz, agora já há outras, Já há sem dúvida. vários. E depois também há um bocado e depois estes dois, como é que é dizer, estes dois entraves depois obriga a um bocado a concentração da parte do mining. Como sabemos, uma grande concentração está na China por causa dos preços, precisamente, da eletricidade. E depois há a questão das mining pools, que, para quem não sabe, uma pessoa, mesmo que tenha alguns ASICs, alguns computadores para minar Bitcoin, sozinha não vai ter muita sorte, tem que se ligar a uma pool, isto é, tem que minar com outras pessoas, são chamadas pools, há várias empresas a fazer isso, para depois ter, digamos, uma garantia, que não é bem garantia, mas é ela por ela, que vai realmente receber o tal reward com o esforço que tem das máquinas. Na sua proporção. Sim, exatamente. Dependendo da pool e outros fatores, né? Mas para mim não é. Acho que esses argumentos já estão cada vez mais a serem desmentidos, digamos assim, ou a ter quase nenhum peso, porque as coisas estão a evoluir, já há mais conhecimento. E também, mesmo que seja o caso, acredito que seja, que há um grande consumo, sem dúvida, mas é como tu disseste, não podemos comparar a uma nação nem nada, estamos a falar digamos, uma moeda, o dinheiro que é global, engloba todo o mundo. Se for preciso gastar muita energia para isso e criar muito valor, tudo bem. Acho que gasta-se mais energias em coisas mais ridículas e que não fazem sentido e que só estragam o planeta e afins, não é? Por isso... É o que eu penso também. Tu estavas agora a falar das pools e lembro-me de uma questão negativa, entre aspas, da prova de trabalho, que é sou mais suscetível, este mecanismo é mais suscetível àquilo que nós chamamos de ataque 51, que pode ser um ataque à rede, quando alguém tem pelo menos 51% do poder computacional para minerar Bitcoin. E sobre isto, as pools, lá está, existem poucas, não são muitas, especialmente poucas aquelas que juntas poderão passar os 51%, talvez 6 ou 7 pools, nem tanto, talvez. Eu acho que é menos, eu acho que é para umas aí 3 ou 4 já é possível, sim. Pronto, e isto realmente, se todas estas pools, estas poucas pools se juntassem e quisessem, podiam atacar a rede Bitcoin. Mas aquilo que nós temos visto ao longo dos anos é que não fazem, não pretendem fazer, porque acho que a Bitcoin já está num ponto em que toda a gente percebe que não vai tirar partido se atacar a rede. Exatamente, não é Porque nenhum... pode desvalorizar bastante a Bitcoin. Além disso, as pools, existe também uma pool, eu acho que é, não sei se é S2F, a F-Pool, que está a desenvolver um software para mining pools, que aquilo que faz é altera o poder ou altera a importância que o nó que é o computador que guarda toda a ledger da Bitcoin, da pool, que retira importância a esse nó. Ou seja, vai tentar distribuir por todos os mineradores da pool a importância de cada um deles decidir que transações é que querem englobar num bloco. Isto vai ser um upgrade, já está em testes e vai ser lançado, eu espero que ainda este ano, e isto vai ajudar muito a descentralizar um pouco mais o poder computacional dos mineradores, especialmente das pools. Eu acho isto muito interessante, que é o Stratum V2. Eu tenho uma certa ideia, já ouvi falar, sim, sei que melhora e
conheço amigos que, pronto, estão um bocado mais relacionados com mining e dizem que é mesmo uma coisa, um upgrade mesmo muito, muito importante e que vai, como estás a dizer, criar uma maior descentralização da rede, que é sempre bem-vindo, não é? Quanto mais centralizado, melhor. Mas pronto, relativamente à prova de trabalho, ao ataque 51, temos vários exemplos de ataque 51. Uma das moedas que tem sido mais alvo do ataque 51 é o Ethereum Classic, que já foi diversas vezes alvo de ataque à rede. 51, tens essa ideia também? Sim, sim, exatamente. É. Lá está, porque no caso do Ethereum Classic, acho que foi o caso. No Bitcoin, como estavas a dizer, não há grande incentivo a estas pessoas. Por acaso, um facto engraçado, estavas a falar das pools. Eu acho que há uma conferência todos os anos, não sei se é na China ou assim, que os 3 ou 4 dos maiores pools estão sempre juntos, ou eles conhecem-se todos. Pronto, é um facto engraçado, não quer dizer que eles vão fazer alguma coisa. E eu não acho que eles vão fazer porque primeiro é um negócio muito lucrativo e muitos dos miners, claro que muitos deles acreditam na moeda e no seu potencial e tudo mais, mas a maioria deles também é um negócio, basicamente. Eles têm salários, têm pessoas a trabalhar, aquilo é para fazer dinheiro, basicamente. Muitos deles vendem uma grande parte para cobrir os custos e tem que ser assim. Por isso não há assim muitos incentivos para eles estarem a tentar atacar a rede ou criar mais moedas ou assim, porque o valor depois no mercado vai se refletir e depois há a comunidade que pode agir conforme isso, mesmo as exchanges e por aí fora. Acho que há muitos problemas para tão pouco proveito, exatamente. Mas estavas a falar no caso do Ethereum Classic e assim, há um serviço muito conhecido que é o NiceHash, acho que é assim que se chama, no qual qualquer pessoa pode alugar hash power, isto é, poder computacional. Há muita gente mina, inclusive, para este serviço, porque o que este serviço faz, digamos, dá mais segurança ou dá mais lucros a pessoas, nomeadamente pessoas que têm operações de mining mais pequeninas. Aquilo mina supostamente, eu não sei exatamente bem, mas mina supostamente a melhor moeda na altura, ou o melhor algoritmo, ou o que é que seja, e depois dá os rewards em Bitcoin e Ethereum, ou o que é que seja. O que é que acontece? Muitas destas redes mais pequenas, o Ethereum Classic é uma delas, muitas das vezes o hash power é muito pequeno, que é o caso, e para conseguir ter os 51%, pode-se usar este serviço, o NiceHash. Eu acho que, não tenho exatamente a certeza, mas acho que foi o caso. Houve um grupo de atacantes que usaram este serviço para ter esta hash power. Este serviço tem um custo por hora ou por dia, o que é que seja. Normalmente são ataques de horas, que são muito rápidos. E atacaram a rede e fizeram o double spend, ou criaram, eu não sei exatamente as especificações, mas julgo que tem sido o double spend, isto é, basicamente criaram moedas que não existiam, digamos assim para explicar por termos gerais, e tentaram depois vender em exchange. Este custo em relação ao proveito compensa para estas redes mais pequenas. Sim, há um site que é o Crypto51.app que ele indica, pode não estar atualizado, mas vai indicando qual é que é o custo de um ataque 51. Dá uma certa ideia, exatamente. E lá está, o Ethereum Classic aparece aqui, em que é possível, através do NiceHash, fazer um ataque 51 ao Ethereum, ao Ethereum Classic, e custa cerca de $5.300. Portanto, por uma hora, exatamente. Apenas com o NiceHash é possível atacar o Ethereum Classic. O NiceHash aquilo que faz é pessoas que têm as suas máquinas, se quiserem, podem alugá-las. Eles descarregam depois o software para a máquina. Uma pessoa que não tenha, por exemplo, equipamento para fazer mining, mas que pretenda fazer mining, entra no NiceHash e aluga o poder computacional. Existe um mercado, digamos assim, com o valor de
que cada minerador pede e aquilo que se oferece e depois dá para minar automaticamente para a sua carteira. E lá está, o NiceHash permite que mais facilmente aconteçam este tipo de ataques. O Bitcoin Gold é outro que é completamente suscetível ao NiceHash e quem quiser fazer um ataque 51 à rede custa cerca de $300. Portanto, é uma coisa mínima. Mas lá está, eu gosto deste mecanismo de consenso porque aquilo que, em relação a outros, qualquer pessoa que tenha um computador pode fazer mineração. Não tanto na Bitcoin, claro, mas, por exemplo, há moedas e projetos que são anti-ASIC. Quer isso dizer que apenas são mineráveis através do CPU do computador ou de placas gráficas. E o Monero é um bom exemplo disso, portanto, tem sido uma moeda que, ao longo dos tempos, tem feito sempre atualizações regulares do seu software para que fique sempre anti-ASIC e que qualquer pessoa possa fazer mineração de Monero, independentemente do que tenha em termos de computador, que há de conseguir, claro que não tanto, portanto, independentemente dos custos financeiros que tenham, ou seja, pode fazer a partir de casa. Vamos falar agora um bocadinho sobre o Proof of Stake, portanto, a prova de participação. Aqui o mecanismo da prova de participação já é diferente da prova de trabalho. Como nós tínhamos referido, não gasta tanta energia porque não existe este consumo computacional que seja necessário para a mineração do bloco. O que acontece é que todas as pessoas que tiverem um X de moedas podem bloquear essas moedas na carteira e, tendo a carteira aberta, eles próprios podem minerar os próximos blocos. Há aqui quem refira, e acho que o António Paes referiu aqui no chat, que ele vê que a parte negativa é precisamente que a desvantagem é que, estatisticamente, o POS vai tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Eu também concordo um bocadinho com aquilo que o António Paes refere. É um bocadinho por aí. Apesar de todos nós tivermos o número de moedas que tivermos de um determinado projeto, podermos fazer mineração através do POS, quem tem mais probabilidade de ser escolhido para minerar o próximo bloco ou para encontrar o próximo bloco. Isto pode trazer aqui um desfazamento entre os mais pobres e os mais ricos. O que é que tu achas, João? Lá está, é tal parte da distribuição que eu falei ao início do Proof of Work, e no caso do Bitcoin e outras moedas é um bocadinho mais justo ao início. Isto tem duas vertentes. Isso sem dúvida concordo com a questão dos ricos tornarem mais ricos, isso é verdade, e há vários casos no mercado, acho que toda a gente conhece minimamente alguns. Só que há aqui uma questão que também acho importante. Tu, na questão, por exemplo, do Bitcoin, se queres participar no consenso, basicamente não consegues, não é? Tendo um ASIC ou tudo mais, só se quiseres perder dinheiro. No Proof of Stake tu podes investir, fazes parte, tens skin in the game, digamos assim, e podes fazer parte do consenso e ganhar uma percentagem. Agora, depende muito também das redes e das moedas. Há moedas que tu mesmo é preciso mesmo um valor bastante grande de investimento para poder receber minimamente. Depois também há a parte das pools, que há pessoal que tem menos moedas, junta todas numa para ter mais possibilidades. Mas sem dúvida, concordo com esse ponto, é um bocado quem tem já mais, e muitas das vezes este tipo de redes já sofre um pre-mine, que é o chamado, há sempre o bootstrap, digamos assim, da rede, que normalmente, ou quase sempre é feito com Proof of Work, para criar as moedas em si, as moedas iniciais, e o pre-mine, que é normalmente para a equipa ou tudo mais.
e depois é que fazem a transição para Proof of Stake. Pelo menos há muitas moedas que foi esse o caso. Sim, eu acho que a grande maioria passa por aí. E eu Sim, reparei exatamente. que é através do é o Proof of Work, através do X11, do X11, e depois passado 2000, depois eles colocam conforme quiserem, passado atingido o bloco número X, passa então, deixa de haver Passa para o Proof of Proof of Stake. Work e passa para Proof of Stake. Mas lá está, é Exatamente. aquilo que tu dizes também. Tu, se quiseres fazer mineração, tens que gastar dinheiro numa máquina. E essa máquina, passado um tempo, vai ficar desatualizada. Portanto, E e aquilo que tu posso dizer que a fazes. máquina não dura assim quase nada. Pronto, ou Normalmente os seja, ASICs então os ASICs, é pois. complicado. É uma Mas conversa tu, complicada. ou seja, isto depois é uma questão de escolha. Eu sei de pessoas que preferiram, ou estavam a pensar fazer investimento em máquinas para fazer mineração, de Ethereum e outros, mas depois encontraram uns projetos POS e começaram a pensar, pá, então mas eu vou investir agora não sei quanto para as máquinas e daqui a um ano, se calhar, já só consigo de recompensa metade daquilo que tinha. Epá, se calhar mais vale comprar já estas moedas e deixa o computador ligado. Portanto, na maior parte delas precisam do computador ligado, a não ser que se coloquem Sim, também numa pool de stake, que existe. sim. Mas isso é sempre preciso cuidar, porque quando nós estamos a colocar numa pool de stake, a grande maioria das Não vezes, temos controle, Diego. ora, Não teremos estás a dar o controle das nossas controle das moedas. tuas moedas a outras pessoas. Portanto, isso Exatamente. eu não aconselho. Portanto, alguém que queira E agora vê-se fazer. muito isso em exchange. Epá, esse é o meu problema. É o meu problema. E se Eu calhar já é vejo. conversa mais para a frente Epá, do pois. mecanismo. Epá, pois. Vai passar por aí. Porque tenho um bocadinho esse receio que as grandes empresas exchange, porque as pessoas deixam lá as suas moedas e tudo mais, que sejam aproveitadas contra elas, Exato. contra as próprias Mas pessoas. a nível de vantagens para ti, o que é que achas que há, sem ser o que já falámos, na questão que é um bocadinho mais aberto, no sentido que qualquer pessoa, em princípio, não é? Claro, tem estes problemas que falámos agora, pode participar no consenso e ganhar algum a fazê-lo. Quais outras vantagens achas que há nesse Epá, sistema? o Proof of Stake, a prova de participação, Sim, é bastante mais escalável do que qualquer protocolo em prova de trabalho. Portanto, sim, as transações são muito mais rápidas, consegues confirmações bastante mais rápidas. Portanto, talvez para meios de pagamento, o Proof of Work não faça tanto sentido, mas faça mais sentido o Proof of Stake ou o que vamos falar a seguir, o Delegate Proof of Stake. Além disso, a questão do software. Não tens que ter um computador com um grande poder computacional sempre ligado e a gastar energia, portanto não necessitas disso. Bastas teres a carteira aberta, um computador a funcionar quase em stand-by, em termos de custos são poucos. E o Ataque 51, eu sinceramente não conheço nenhum Ataque 51 a um projeto POS, a um projeto Proof of Stake. E por isso acho que, porque lá está, porque para haver um Ataque 51 num Proof of Stake, as pessoas, ou quem se juntar, tem que ter mais de 51% das moedas que estão em circulação. Epá, isso é muito complicado, a não ser em projetos mais pequenos, em que o market cap seja mais pequeno. Mas não tenho assim conhecimento de nenhum ataque 51. Portanto, também vejo bastantes vantagens no POS. sim. Eu posso falar, para além desses, posso adicionar aqui um que seria a parte dos nós em si. Não sei se a audiência sabe, mas no caso de Bitcoin e no caso de todos, é preciso haver nós, isto é preciso haver o software, neste caso aberto em computadores, para poder partilhar a ledger, que é a blockchain em si, digamos assim, as transações.
E neste momento, no caso do Proof of Work, não há grande incentivo a uma pessoa ter o seu próprio nó. Isto é, ter um computador aberto 24 horas ou até pode não ser 24 horas ali a consumir, porque isto também consome, pronto, largura de banda não é assim muito significativo nos nossos tempos, mas consome energia e disco e memória e, pronto, e uns afins. E não há grande incentivo. No caso do Proof of Stake, há aquele incentivo das pessoas ter os seus nós, e o nó ajuda bastante na descentralização e na rede em si. Só que aqui também vou dizer a outra parte, que é, isto é muito bonito e faz sentido na teoria, mas na prática não é assim muito bem que funciona, porque como tens teu computador aberto 24 horas, a nível de energia gasta, e mesmo se for um computador pessoal, às vezes não é muito prático. Isso faz com que as pessoas usem serviços de cloud, os mais conhecidos, a Amazon, o DigitalOcean, o que é que seja. Isto voltamos ao mesmo problema, que é basicamente esses nós estão sob controle destas grandes empresas de cloud. Não é? Por isso há aqui uma parte que em teoria pode ser boa, mas na prática às vezes se calhar não é assim tão boa. Sim, pois eu também tenho conhecimento que a grande maioria das pessoas têm clouds, não têm nos computadores. Até porque a outra desvantagem é que tu tens o computador 24 horas ligado, e ficas mais suscetível a ataques de hackers, não é? Tens o computador ligado, a tua carteira aberta, tens de ter Sim, o depende. Se Note tiver só a ligado. carteira, em princípio não há problema, não é? Se tiver só a carteira e o software, não, em princípio não há nenhum problema. Só se o software em si estiver infectado, isso não há. Só que aqui a questão é a questão do prejuízo que se tem em ter um computador 24 horas aberto a consumir eletricidade, e ainda é um bocado, e muitas das vezes não compensa o que se recebe na parte do Proof of Stake. Por isso é que a maioria das pessoas usam serviços cloud. E depois há outra questão, que tem a parte técnica, não é? Não é qualquer pessoa, às vezes, dependendo do projeto. Agora já há serviços e tudo mais que permitem, com facilidade, criar os próprios nós e fazer staking e tudo mais. Inclusive masternodes, que isso também é uma das vertentes. Mas pronto, voltamos ao mesmo, é através de um serviço, através de clouds. Agora há muito, não vou dizer moda, mas os exchanges agora dão incentivos extra para as pessoas deixarem lá as moedas, para que eles possam, e eles próprios fazem o staking e dão os rewards, digamos assim, aos utilizadores. Isto para os utilizadores é uma maravilha, né? Tem lá as moedas, não tem que se preocupar com nada e recebe uma porcentagem todos os meses ou conforme seja o contrato, digamos assim. Mas isto cria outros problemas que se calhar não tem um bocado a ver com o próximo consenso que queríamos falar. Vamos falar, sim. Então, agora vamos falar um pouco do Delegate Proof of Stake, que é a prova de participação delegada, digamos assim, que existem alguns projetos, é recente, eu acho que já surgiu em 2014, e um dos primeiros projetos foi o BitShares. Eu tenho assim uma ideia, assim, sim. Foi o BitShares, que é basicamente uma exchange descentralizada em cima de um protocolo. O que acontece aqui? Portanto, isto é um proof of stake, mas é delegado. O que quer isto dizer? Que as pessoas que têm o stake, que têm a sua participação, delegam ou dão os seus votos, portanto, têm um X número de votos de acordo com a participação das moedas que têm, para delegar a alguém que faça então consensos e que crie os blocos e valide os blocos, as transações da blockchain. E isto, depois há projetos que têm 21 validadores, porque depois estes, a quem nós damos ou delegamos a nossa participação, chamam-se validadores, são os que validam os blocos, criam os blocos, validam as transações.
Há projetos com 21 validadores, outros com 80, talvez com 100. Portanto, isto depois o número de validadores difere de projeto para projeto. Eu vejo aqui, a primeira vez que ouvi o Delegate Proof of Stake, gostei bastante, especialmente pela questão da escalabilidade, porque é sem dúvida o mecanismo de consenso que permite mais transações por segundo, e que nesse caso faz sentido. Mas, por outro lado, parece-me que existe uma maior centralização e aquele problema que tu falavas há pouco, é o problema do general bizantino, ou da falha bizantina, acho que não fica totalmente salvaguardado, porque se tu tens, se a descentralização é menor, mais facilmente poderá haver atores maliciosos que consigam tomar conta da rede. Mas sem dúvida que é um mecanismo que funciona, com muitas transações milhares de transações por segundo, ainda é mais ou menos recente. Mas o que é que tu achas? Sim, sei lá, está, eu partilho um bocado da mesma opinião. Pá, eu não sou nada contra com todos estes tipos de consensos. Estes são, digamos, os principais ou os mais utilizados. Há outras experiências e há outros consensos muito interessantes aí, também criados por diferentes projetos e tudo mais. Eu acho que há lugar para todos, mas é preciso também perceber, no caso que disseste agora, no Delegated Proof of Stake, provavelmente não é o melhor consensos para redes que queiram descentralização ou queiram ser resistentes à censura e esse tipo de coisas, porque eu não vejo, e temos vários casos disso a acontecer. Está bem, tem as vantagens, é muito mais rápido e tudo mais, porque é mais concentrado em alguns nodes ou algum. Mas depois tem contras que se calhar não justifica, mas lá está, depende sempre do projeto. E aqui há a vantagem que por acaso não falámos, o Proof of Stake, mas podemos falar agora, porque o Delegated é basicamente Proof of Stake, só que mais é delegated a um certo número de pessoas ou organizações, normalmente é organizações, que é a parte da votação, isto é, no Proof of Work, por exemplo, no Bitcoin, primeiro que haja uma decisão, alguma decisão importante na rede, que seja precisa, é sempre um 31, mas, por isso é que há estes forks todos, ou primeiro com o Bitcoin Cash, primeiro eu diria o maior problema de sempre, não é? Que a comunidade separou-se um bocadinho, alguns queriam uma coisa, outros queriam uma coisa, porque isto é muito bom ser descentralizado, mas depois tem estes, eu dizia, não é pequenos problemas, mas são problemas que é difícil de resolver, porque há muita gente que quer, os miners querem uma coisa, os developers querem outros, a comunidade em si quer outra, e é sempre complicado. A parte do Proof of Stake, eles diria que resolvem esta parte de tomar decisões na rede, seja upgrades, seja algum pormenor que seja preciso mudar. O que eles fazem é a parte do voting, e o voting já está, digamos, incorporado nesta questão do staking. Uma pessoa que tem X percentagem de moedas do supply tem X % de votos. Claro que isto muda em cada moeda, não é? Cada uma tem a sua maneira de fazer as coisas. De certa forma é uma vantagem ter isto, porque qualquer tipo de upgrade ou decisão que precisa ser feita na rede, as pessoas conseguem votar e chegar, digamos, a uma democracia. Mas isto lá está, é muito bonito, mas no Delegated Proof of Stake, quando meia dúzia de empresas ou indivíduos controlam a maior parte, eles podem muito bem fazer as decisões deles. Por isso é que há este problema que pode-se formar cartéis, digamos assim. Nós vimos isso acontecer ainda este ano, na rede Steam.
A rede Steem utiliza o mecanismo de consenso, o DPoS, portanto, o Delegated Proof of Stake. Houve uma compra da parte do Justin Sun, da Tron, da Steem, portanto, da empresa que estava à frente da Steem. E não vamos entrar em pormenores, mas isto depois houve ali lutas, quem é que ficava com o quê, e aquilo que vimos foi o Justin Sun a tomar conta da rede contra os votos das pessoas. Ou melhor, não é tanto contra os votos das pessoas, mas sem que elas se manifestassem. Isto aconteceu porquê? Aconteceu porque o Justin Sun, além da soma grande de moedas que tinha, que a empresa anterior, ou o dono anterior, tinha-se comprometido com a comunidade que não iria utilizar aquelas moedas. O Justin Sun utilizou as moedas e também depois utilizou as moedas que estavam em algumas exchanges. Ou seja, as pessoas tinham as moedas na exchange e, sem o consentimento delas, essas exchanges usaram as moedas das pessoas para uma votação e para este, eu não digo ataque 51, mas para esta ação do Justin Sun. O que aconteceu com isso é que quando existe uma votação para um validador, portanto ele colocou lá validadores que eram da sua confiança, as pessoas depois ficaram, penso que 2 ou 3 semanas, sem conseguir retirar as moedas das exchanges. E lá está. Este é o que acontece quando as pessoas deixam muito tempo as moedas em exchanges. O caso do Steem é uma particularidade diferente na questão do Delegated Proof of Stake. Por acaso falaste do BitShares, o criador do BitShares, que é esquece-me o nome dele. É o Larimer, Dan. Exatamente, foi também o criador do Dan Steem Larimer. e também foi um dos criadores do EOS, que também está cheio destes problemas, digamos assim. Mas pronto, isso é uma parte. Basicamente, o Steem tem a moeda, tem 3, digamos, não é bem moedas, mas 3 iterações, digamos assim. Tem o Steem Dollars, que tenta funcionar, embora não funcione muito bem nos últimos tempos, como uma stablecoin dentro do ecossistema. Tem o Steem em si, que é o principal. Depois tem o Steem Power. O que é que isto quer dizer? Basicamente o ecossistema Steem, a principal aplicação, digamos assim, era sem dúvida o Steemit, que era estilo um Reddit com Medium, algo assim parecida, no qual as pessoas podiam fazer upvotes e distribuir algum Steem ou criar valor, digamos assim. O que é que acontece? Tu, para teres alguma reputação ou algum peso na rede, e neste caso os validadores é igual, tens que ter Steem Power. O Steem Power basicamente é Steem que tu comprometes a dar lock, digamos assim, durante umas X semanas. Eu acho que é 13 semanas, salvo erro. E isto aconteceu, esse problema que estavas a dizer. Se fosse outra rede ou assim, eles podiam simplesmente tirar as moedas e vender ou o que é que seja que podiam fazer. Mas no caso do Steem é um bocado complicado porque tu depois quando queres passar para Steem tens que esperar 13 semanas. De semana a semana ele dá um lock de uma percentagem. No caso do Justice Sun, como falámos anteriormente, eu não tenho a certeza muito bem como é que foi, não sei se foi a comunidade teve medo que ele fizesse um hard fork ou se ele mesmo tentou fazê-lo. E eu não sei muito bem como é que foi a ordem de eventos. Sim, eu também não sei quem é que tomou o primeiro passo para esta exatamente. situação. E o que aconteceu foi que, pronto, eu acho que, a minha ideia, acho que ele tentou fazer um hard fork a mudar algumas coisas e a comunidade não gostou. E tentou fazer também a comunidade na altura, com os validadores, o fork para o tirar da rede, digamos, para dizer que as moedas dele já não têm valor ou algo assim parecido. O problema é que o Justin Sun acho que não tinha a capacidade completa para passar esse fork, isto é, não tinha os 51%, digamos assim. Então o que ele fez, ele precisava das exchanges e como sabemos, ou algumas pessoas sabem, ele é bom amigo do CZ, que é o CEO da Binance. A Binance controla bastantes moedas e Steem é uma delas.
E na altura, opá, não sei se é desculpa, não sei o que é que foi, mas supostamente o Sisi disse que pensava que a proposta era inofensiva e que deixou passar. E pronto, isto tem bastantes complicações, inclusive eles fizeram um fork, a comunidade em si agora tem outra blockchain que se chama Side, salvo erro. Basicamente é um fork da rede Steam. Pronto, a comunidade achou por bem separar-se completamente do Justin Sun e desta tentativa. E pronto, lá está, é um problema que às vezes nem é uma organização, neste caso era, mas pronto, digamos que o Justin Sun é o porta-voz ou o que manda, digamos assim, consegue às vezes tomar conta, às vezes pode nem ter intenção, não sei se é o caso ou não, eu penso que sim, mas às vezes a comunidade assim sente-se ameaçada por causa desta questão do cartel ou dos 51%. Por isso é que depende sempre da rede em si. Por exemplo, o EOS só tem 21, salvo erro, validadores. Pá, e ainda há pouco tempo, diria meio ano assim, descobriram que 4 ou 5 deles era basicamente a mesma organização, só que com nomes diferentes. Isto traz muitos problemas. Inclusive, eles já tiveram muitas situações que fizeram mesmo censura de algumas transações ou de alguma coisa. Assim, eu não sou contra, assim, às vezes até é preciso ter uma blockchain no caso de haver um grande hack ou seja algum problema que eticamente não seja muito aceitável, até com estes validadores até poderá ser uma boa solução para resolver este tipo de problemas. Agora, não se pode dizer que este tipo de redes são, na minha opinião, são descentralizadas. Na minha sincera opinião, acho que não são. Acho que tem vários problemas nesse sentido. Sim, eu aí também concordo contigo. Acho que uma das grandes desvantagens é precisamente, na minha opinião, esta limitação dos validadores a um número reduzido, em que opa, existe uma falha, não é? Uma falha central, porque, e depois são empresas, era o que estavas a referir, não são tanto indivíduos, mas empresas, que facilmente talvez um governo chegue e olhe, você tem que fechar as operações e cai um. E depois cai outro. Portanto, isto tudo coordenado, se só existem 21 ou 27 ou 30, quer dizer, é muito mais fácil do que para uma rede que tem milhares de nós, milhares de nodes, a validarem transações. Eu acho que isto é a grande desvantagem deste mecanismo. No entanto, lá está, depois tem as vantagens que é milhares de transações por segundo, é talvez a rede mais rápida a confirmar as transações, e depois relativamente àquilo que estavas a referir ao voto, ao voto em Proof of Stake, eu acho que aqui o voto é muito, muito mais rápido. Sim, sem dúvida. Coisa praticamente é porque muitas das moedas até têm mecanismos que tu vais lá votar e alguns até dão incentivos para tal, porque é importante. O mesmo que nós temos votações nas eleições, se calhar eu estou a supor, não é? Se muitas, como nós sabemos, uma grande percentagem não vota, não é? Não tem interesse, ou não quer, ou não está interessado, seja qual for a razão. Se calhar com algum incentivo, ou digamos, algum incentivo de impostos, ou até mesmo dinheiro, alguma coisa, se calhar as pessoas votavam, se calhar não votavam, não é? Aqui também funciona um bocado assim, há umas que sim, outras que não, que incentivam ao voto, dão alguma percentagem do reward e tudo mais. Essa não era mal pensada. Se for votar, tem X% de desconto nos seus impostos. E toda a gente votava. Se calhar o resultado era o mesmo, por isso não sei. Pois, se calhar era o mesmo. Muito bem. Olha, se calhar ia abrir os microfones. Quem quiser colocar questões. Eu ia pedir para levantarem a mão. Quem quiser colocar questões. Eu penso que isto tem um sistema de Q&A, certo? Tem. Também tem. Para quem não quiser falar ou não tem a Microsoft, a microfone, Microsoft não.
Pois, estava aqui a ver, no Brasil pagam multa se não votarem. No Brasil é obrigatório. Cá é que não. Também é uma boa forma de obrigar as pessoas, mas neste Pá, caso acho que não funciona muito bem, não é? Porque supostamente é descentralizado, não dá para tirar moedas de outras pessoas, não é? Não sei, se calhar alguma moeda aí que faça isso, não sei, há tantas que pode pois, há ser tantas que. moedas. Bem, não sei. Está aqui o Pedro. Pedro? Alô, estão-me a ouvir? Oi, Tá, tudo estou a ouvir. bem? Tudo e convosco também? Grande João, como é que está? Também, também. Como está? Tudo bem, pá? Tudo, pá, tudo. Epá, olha, eu não consegui apanhar o evento todo, mas pá, tive outras reuniões, mas eu gostava de fazer uma pergunta, talvez, se calhar já falaram disso, e pá, e se falaram peço muita desculpa, mas eu gostava de ouvir a opinião de João sobre, epá, sobre o futuro de DeFi, ou seja, eu gostava de perceber se tu achas que isto é um Michael 2.0 ou se isto pode desenvolver algo um bocadinho melhor para os utilizadores. Muito obrigado. Epá, e com a continuação do bom evento, obviamente. Obrigado. Obrigado. Sim, opá, não tem muito, acho que não tem muito a ver com consensos, mas Mas posso não falar faz um bocado mal. nisso. Opa, eu acho que tem futuro. Pá, a questão dos ICOs, eu acho que tem futuro também, né? Agora, o problema é que houve, como há em todas as novas tecnologias ou novas hypes ou o que é que seja, há demasiada hype e demasiado aproveitamento de certas pessoas que faz com que na altura se crie bolhas e tudo mais. Eu, na minha opinião, acho que tem bastante. Tem futuro, acho que estamos bastante. Ainda é muito, muito cedo e ainda vai acontecer muitas desgraças, digamos assim, a nível de ataques, porque isto depois tens que ver que isto é tudo baseado no próprio valor das moedas em si, pá, e podemos dizer que Bitcoin e Ethereum é mais seguro, ou algo assim, para ser usado como colateral, ou o que é que seja, mas noutras se calhar não é tanto. E depois há a vantagem e a desvantagem que é chamada os Legos de Ethereum, que é eles basicamente consegue-se ligar a todo tipo de serviços, depois há o Flash Loans e tudo mais. Pá, isso é tudo muito bonito e é muito fixe experimentar, na minha opinião, mas também é tipo um castelo de cartas, digamos assim, porque é possível haver uma vulnerabilidade ou algo muito mau acontecendo e para os sistemas tudo que seja ligado a esse sistema e tudo abaixo, como um castelo, digamos assim. Agora, eu acho sem dúvida que tem bastante futuro, porque basicamente eu acho que tem a ver com a parte da blockchain em si, Bitcoin e tudo mais. Tu tiras a parte do meio, isto é, o middleman, e como sabemos, estes middlemen, neste caso nas partes financeiras, gostam muito de tirar a parte deles, não é? E digamos que a parte não é muito pequena, não é? Por isso, pá, eu acredito que tem bastante futuro esta parte. Acho que é pá, eu que trabalho, digamos, no mercado, tento acompanhar e pá, posso dizer que é praticamente impossível. Todos os dias há algum projeto, alguma coisa a ser desenvolvida, só que lá está, para já há muita hype e há muita gente a aproveitar-se do facto de outras pessoas não ter tanto conhecimento ou tudo mais, mas sem Sim, dúvida eu acho que tem futuro, sem dúvida. eu acho que sim, que vai haver o DeFi. Eu acho que vão existir muitos problemas. E aquilo que me está a vir agora à memória, e é recente e que me faz muita confusão, é o que está a acontecer com a Compound. Ou seja, ainda há dias, eu depois já não acompanhei, não sei como é que está hoje, mas a supply de DAI eram de cerca de 160 milhões. E a Compound anuncia no site que tem 500 e tal milhões. E eu fico, então, mas isto é só assim falado muito por alto. E pergunta às pessoas, e depois diz, não, é colateral, tem que ter lá o dobro para tu teres. Ok, então, mas 500 e tal milhões não é o dobro de 160. Se fosse necessário, depois havia o mint do DAI para. Mas estamos a falar de um valor muito superior. Isto faz-me lembrar um bocadinho a reserva fracionária.
dos bancos. E acho que as pessoas têm que ter um bocadinho, que é como tu dizes, João, está a haver muito hype, muito hype. As pessoas estão a ir atrás, não estão a ler as coisas, não veem e não sei o que é que poderá acontecer dentro de poucos meses. Mas que o futuro é DeFi e o futuro vai passar por aqui. Mas lá está. Isto tudo vai ter sempre. Nós vamos ter que aprender com os nossos erros, não é? Sim, exatamente. Sim. Mas este mercado, uma das grandes, não vou dizer vantagens, mas um dos grandes hinos, digamos assim, é tu seres responsável pelos teus fundos, pelas tuas decisões. É uma das coisas, e é muitas coisas que o pessoal não quer, não é? Pá, é por das realidades, não é qualquer pessoa que quer realmente ter controle dos seus fundos, do seu dinheiro, o que é que seja, guardar as private keys ou o que é que seja. Não é? Por isso, pá, eu vejo um bocado, o DeFi vejo um bocado como o mercado em si é próximo à hype ou tudo mais, mas não deixa de ter futuro, na minha opinião. Mesmo os ICOs, claro que muitos deles, ou a grande maioria, foi muito mal feito e basicamente são cash grabbers, isso há sem dúvida. Como também há agora em DeFi muitos cash grabbers, é a evolução natural das pessoas aproveitarem-se destas novas tecnologias que ainda não é feito. A mesma coisa aconteceu com a internet. Dizem que todas as novas tecnologias, os primeiros a adotar são sempre criminosos e por aí fora, por isso aqui é exatamente igual. Agora, pá, eu apoio muito a parte da experimentação, acho que é muito importante. Pá, e o pessoal, se perder dinheiro, pá, eu não quero ser mazinho, mas aprende-se com os erros. Se não sabem os erros que estão envolvidos nisto, não deviam sequer investir, não é? Isto não há ninguém a queixar-se, não há um banco ou tudo mais a queixar-se, não é? Por isso, é muito bonito as rentabilidades, mas a rentabilidade há risco, há reward, não há aqui nenhum segredo, não há aqui magia, nem os ovos da galinha de ovos de ouro, não é? O pessoal tem que perceber isso, não é? É por aí, é por aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Elmo. Boa resposta. Muito obrigado aos dois. Um abraço. Obrigado. Pedro Gaspar. Pedro, se ligares o microfone. Oi? Sim? Estão-me a ouvir? Não? Alô? Sim. Boas tardes, pá. Pessoal. Obrigado por fazer este tipo de palestras. Dá sempre para o pessoal acompanhar e aprender alguma coisa. A minha pergunta tem a ver com o consenso. Não apanhei a palestra do início, não sei se já falaram, se não. Mas no Bitcoin temos a rede cheia de ASICs, circuitos integrados que só servem para esse efeito. Vocês acham que a rede fica mais segura com ASICs, como está no momento, ou seria mais segura caso não houvesse ASICs e cada pessoa corresse a possibilidade de minerar se estivesse mais descentralizada, por assim dizer? Qual é a vossa opinião? Obrigado, Pedro. João. Queres responder? Depende do que é que consideras seguro, não é? Neste momento a rede é muito segura, é supostamente a rede mais segura do mundo, pelo que dizem, não é? A nível computacional. Os ASICs, eu vejo um bocado como uma evolução natural de negócios, lá está, para se aproveitar desta tecnologia. A tecnologia tem valor e há sempre alguém que se vai aproveitar. Eu não me estou a dizer que é mau, são computadores específicos para o efeito, o que também é importante. Agora, neste momento eu acho que não há volta atrás, sou-te muito sincero. Eu gosto muito da ideia que o Luís falou, acho que chama-se Stratum, qualquer coisa assim. Stratum V2. Sim. Eu sou muito a favor, lá está, foi uma das coisas que falámos ao início da parte do Proof of Stake, do Proof of Work, ao início é muito bom a nível de distribuição e tudo mais, mas que agora não é muito aberto a qualquer pessoa, não é? E depois vemos as grandes empresas e tudo mais a controlar essa parte. Os queiramos que ou não, os ASICs ajudam, no sentido que são equipamentos dedicados e
e ajuda bastante a rede evolui e tem mais segura, digamos assim, ao longo do tempo, mas depois tem a parte negativa, como estás a dizer, que é exclusivo, digamos, a grandes empresas e a grandes players e depois há de facto, há ASICs que são produzidos que, dependendo das tuas condições de eletricidade e tudo mais, que basicamente duram às vezes 2 ou 3 meses, percebes? Depois também há um grande desperdício e depois há vários batches, os primeiros batches basicamente fazem dinheiro, os outros já são para pagar, já há um bocado o aproveitamento da empresa, principalmente da Bitmain, não é? Que é o maior produtor. Eu sou a favor, se houver uma solução dessas, de ser mais aberto ao pessoal participar, eu sou a favor disso, sem dúvida. Agora, eu muito sinceramente acho que não há volta a dar nesse sentido, porque isto são computadores mesmo muito poderosos, são mesmo específicos. Eu não te quero dizer qual é a comparação, mas acredito que um ASIC seja comparado a, não sei, dezenas, centenas, não sei, de placas gráficas, mesmo talvez das mais recentes ou mais caras, talvez não seja tanto assim. E depois também tem a ver com o algoritmo, né? Como é CPU, como sabemos, o maior poder computacional dos computadores neste momento é placas gráficas, né? Não é propriamente CPU. E é isso. Eu gostava, não é, que fosse mais aberto a toda a gente, né? Mas não acho que seja possível, na minha opinião. Sim, neste momento não é possível. Se eu gostava que fosse mais simples e que cada pessoa pudesse em casa minerar, sim, sem dúvida. A questão é que não sei quantos anos é que iríamos demorar a atingir a segurança que temos neste momento com os ASICs. Exatamente. Mas eu aí discordo. Sim. Eu aí discordo com vocês, porque não é por tu teres mais hash rate com o ASIC que a rede está mais segura. A rede é mais segura quanto mais descentralizado a mineração for. Sim, também. Sim, e também tem a ver com o poder. Ou seja, eu concordo contigo, há as pools, e as pools são centralizadas. O que acontece com Bitcoin, diferente de Monero tomou desde logo a iniciativa, e que eu concordo bastante, e por isso é que eu gosto bastante de Monero, de ser anti-ASIC, de dar a possibilidade de realmente a moeda, de realmente qualquer pessoa com um computador conseguir minerar Monero. Isto não acontece com Bitcoin. E lá está, não acontece porque o Bitcoin foi feito logo assim de início. Se me perguntasse se eu preferia minerar neste momento Bitcoin do que estar a comprar um ASIC para o fazer, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Agora, se em termos da segurança da rede, se ficaria mais segura, não sei. Porquê? Porque íamos novamente todos para pools, tal como acontece com o Bitcoin neste momento. Eu, por acaso, não sei como é que está a descentralização da rede de Monero. Acredito está idêntica. Tu com 3, 4 pools controlas a rede. Sim, isso é um problema de qualquer moeda. Exatamente. Lá está. Aqui a questão que falaste é ser um bocado mais aberto. Qualquer pessoa pode participar no caso. Claro, de qualquer pessoa participar, sem dúvida, eu preferia muito mais. Sim, que Bitcoin neste momento fosse com o RandomX do que com essa HA256. Né? Já tinha aqui em casa o meu portátilzinho, a tentar fazer algum bocadinho de BTC. Mas em termos da segurança da rede, eu acho que ia ser mais ou menos a mesma coisa, porque tínhamos todos para pools. Eu tinha referido há pouco, está a ser desenvolvido, eu estava aqui à procura, para ver se vos consegui mostrar, que é o Stratum V2, que é o protocolo de mineração das pools. A maior parte das pools, em ETH e tudo mais, que era o que fazia o Monero, tu utilizavas o Stratum V1, que é uma forma da agregação do trabalho de cada um dos computadores que está no pool para depois gerar o bloco. E está a ser desenvolvido agora o Stratum 2, que aquilo que vai trazer é uma maior descentralização, em que neste momento o node da pool é que te vai indicar, tu és um minerador e entraste naquela pool, o node da pool
é que te vai dizer qual é o caminho que tu tens que seguir para encontrares um bloco. Quais é que são as transações que Pronto, qual é o caminho? Exatamente, qual é o caminho que tu queres seguir? E tu tens que aceitar. Tens que aceitar essas condições. Se não aceitares, então sais da pool. E todas as pools funcionam assim, e então tens que fazer mining solo. Então, para isso, pronto, é muito complicado. Pode estar meses sem receber nada. E este Stratum V2, aquilo que vai trazer é a possibilidade do miner que está dentro da pool ser ele próprio a escolher as transações e o bloco que quer minar. Ou seja, não esperar pela orientação do node da pool, mas ele sim começar logo a trabalhar num bloco e escolher as transações que quiser. E a pool depois aceitar essas transações que aceita. E até está engraçado, se vocês fizerem uma pesquisa, acho que eles têm um artigo no Medium que colocam um gráfico queijo sobre as pools e a centralização das pools, a trabalhar neste momento com o Stratum V1 e depois colocam ao lado outro gráfico como é que ficaria com o Stratum V2. E tu vais ver uma descentralização enorme. É claro que o minerador pode depois optar por não ter ativo, ser ele a escolher as transações que vai ter no bloco e ser o node da pool, mas eu acho que no futuro vamos ver uma maior descentralização a nível do mining das pools, seja em Bitcoin, seja em Monero, seja noutra moeda. Mas lá está, para responder à tua questão diretamente, claro que sim, que eu preferia que toda a gente pudesse minerar Bitcoin. Em termos da segurança, não sei se ficaria mais seguro por causa da questão das pools. E há aqui uma questão... Desculpa, tenho a interromper. Não, já terminei. A questão dos ASICs, os anti-ASICs ou ASIC resistance, basicamente é uma solução temporária, digamos assim. Eles mudam a função de hash, o algoritmo, ou o que é que seja, para meter esses ASICs já construídos ou tudo mais obsoletos, que não fazem nada. Mas isto nada impede depois da empresa, a Bitmain ou o que é que seja, criar depois outra vez ASICs ou computadores específicos para este tipo de algoritmos, assim, dependendo do que é. Lá está, eu acho que é uma coisa muito ideal, eu gostava, mas ao mesmo tempo não sei se é possível neste momento, porque há mesmo muito interesse e já há muitos players a controlar, digamos, o mercado todo. Acho que seria muito difícil fazer a transição neste momento. Agora, há aqui... desculpa. Diz, desculpa. Há aqui outra coisa, por acaso não falámos, que é... Há projetos que eu acho bastante interessantes, por exemplo o DeepCred, que usam os dois consensos, isto é, o Proof of Work e o Proof of Stake. E digamos que usam o melhor dos dois mundos, digamos assim, não é? Que também são abordagens interessantes, porque usam um complemento ao outro, digamos assim, a nível da vantagens e desvantagens que um e outro têm. Não falámos disso, mas também é interessante depois, se quiserem pesquisar, esse é provavelmente o maior, é muito interessante o projeto em si. Eu tinha colocado aqui no chat o link do site, mas acho que foi o Fernando que colocou aqui o post do Medium. E aqui acho que está um gráfico, se virem, cá estão os queijos, deixa lá ver. Exato, tem aí em baixo. Tem. Que é uma diferença abismal mesmo. E isto é interessante. Eu, por acaso, perdi isto já vem desde o ano passado. Foi quando eles anunciaram. Eu, na altura, lembro-me de ter lido isto, ter lido mesmo o site, e achei bastante interessante e que fazia todo sentido e era um upgrade extremamente importante, neste caso, para a Bitcoin, mas isto vai dar para todas as moedas. Pedro Gaspar, eu não sei se minas Monero. Sim, mino. Monero também funciona através do Stratum.
Vê um... Funciona e acho que até são eles que estão a desenvolver o... Não sei se são eles que estão a desenvolver o Stratum 2, mas tem já um desenvolvimento para ativar isso. Pois, eu acho que isto vai... O problema que eu vejo na ativação disso é que como mineradora, ou seja, acho que o Stratum 2 é sem dúvida uma evolução e devia ser para aí que nós deveríamos ir, mas um minerador à partida não vai querer ter o trabalho de ter o seu próprio node a receber as transações para ser ele a escolher. Vai ter o incentivo a querer só fazer 2 cliques e estar a minar numa pool. Pois, bem, lá está, sim. Mas é uma questão de incentivo. Mas não só, porque este Stratum V2 traz eficiência. Eu acho pois que isso é que eu já não sei se traz. Isso já não eles tenho... aqui, por exemplo, server load, server CPU load, eles falam numa redução de 70% a 80% do CPU load e no share de submissões. Portanto, existe esta alteração, não é apenas para a descentralização, ele vai trazer eficiência em termos de software a trabalhar em si para Sim, minar. mas imagina, eu não sei. Lá, eu sou completamente a favor do Stratum 2, mas eu não sei até que ponto é que uma pool, porque isso estás a falar da eficiência da pool, do server load da pool, uma pool que não se importe de trabalhar com esse load todo e que forneça ao minerador a possibilidade de, com 2 cliques, estar a minar, se não vai ter mais vantagens sobre as outras que vão trazer mais responsabilidade ao minerador. Mas isso depois também é uma questão de fazer um software que seja mais fácil para a mineração, com o Stratum Pool 2. Pois sim, exatamente. Sim, tem tudo a ver com incentivos. O mercado é todo feito de incentivos. E estas grandes empresas, Mining Pools ou ASICs ou o que é que seja, pá, queiramos que não, eles fazem decisões baseadas no lucro que têm, não é? E que não seja tão arriscado, não é? Por isso... Uma das coisas que eles referem no Stratum V2 é que tiveram que ter em conta o que é que uma pool ganhava em colocar ativo o Stratum V2. Ou seja, deixava ela de ter a capacidade de escolher para passar para os mineradores o que é que teria em troca. E aqui a troca, o que eles referem, e é isso que eles estão a tentar, é a eficiência para a própria pool, na criação dos blocos, que torna-se mais eficiência nesse sentido. Vamos ver. Eu, do que vi, acho que é muito interessante e espero que sim, para ajudar esta descentralização. Pedro, sim, esperemos Gaspar, mais ou menos respondido às nossas opiniões? Obrigado. Obrigado. Ok. Obrigado, Pedro. Então, vamos ver. Há mais questões? Não? Então, muito bem. Então, como eu tinha referido, agora vamos à parte para terminar. Para terminar, vocês podem encontrar o site da B2Me Academy. A B2Me Academy, como eu tinha referido, tem cerca de mais de 300 artigos já em português, mas não está em português correto, porque isto foi uma alteração recente. E nós temos de dar uma volta para colocar isto tudo como deve ser em português PT. Mas ajuda para tirarem dúvidas sobre alguns termos que vocês não percebam bem como é que funcionam, e eu deixo aqui no chat o site para vocês darem uma vista de olhos, e coloquem os vossos comentários, mesmo que seja a mandar a B2Me Academy abaixo, porque todos os comentários são bem-vindos, todo o feedback. Pronto, agora estamos no fim, já passámos um bocadinho, se calhar, o tempo que estávamos à espera. Eu, então, vamos para o sorteio. Eu vou colocar uma questão aqui no chat e a primeira pessoa a responder certa à questão receberá, então, 50 € em TickBit. O TickBit é em forma de voucher, tem um código PIN de 16 dígitos. E com esse código PIN de 16 dígitos vocês podem trocar no site da B2Me.com pela criptomoeda que vocês pretenderem, seja Bitcoin, seja Ethereum, Dash, portanto vocês podem trocar. Então, se alguém tiver mais alguma questão, pode colocar enquanto eu escrevo aqui no chat a questão, que há de ser muito simples.
João, queres falar mais um bocadinho do POS com Não, o eu ia te perguntar se POW? também posso participar. Opa. Não, depois eles vão dizer que tu já sabias a resposta. Fica para uma próxima. Foi combinado. Olha, mas estavas a falar há pouco que há projetos POS e POW. Sim, Qual é o o projeto que tem Decred, à sim. cabeça que É utiliza os dois? o Decred. Acho que há outros, mas esse é sem dúvida o mais popular, digamos assim. Não sei, posso falar várias coisas. É interessante porque o projeto em si é baseado porque como tem a parte do POS, a votação e tudo mais. E há outro assunto, por acaso não falámos, que também é importante. No Proof of Stake, normalmente, em quase todas todas as redes, todas as moedas, o que é que seja, há um fundo ou há uma percentagem do block reward, que é o número de moedas que são, digamos, descobertas em cada bloco. E muitas das moedas têm um fundo de desenvolvimento que serve para, como fundo, como é o nome, para usar em várias equipas ou em vários projetos para desenvolver o projeto em si. Isto é, seja uma aplicação ou o que é que seja. E muitas das vezes este tipo de votações no Proof of Stake ou Delegate Proof of Stake ou o que é que seja, muitas das vezes é para decidir onde é que estes fundos vão ser utilizados. Em termos de votação. Exatamente. No caso do Decred, eles têm esse sistema, acho que já muito bem pensado e acho que funciona bem. Qualquer pessoa basicamente pode apresentar a sua ideia, tendo uma equipa ou não, ou o que é que seja, e depois a comunidade, acho que é todos os meses ou assim, não sei exatamente as especificações, pode votar se vai ser alocado alguns dos fundos do Block Reward nessa pessoa, ou nessa ideia, ou no que é que seja. Isto faz com que seja muito community-based, a comunidade, digamos, decide e ao mesmo tempo a comunidade pode participar e ajudar a moeda ou o projeto a evoluir, ou o que é que seja. O que também é bastante interessante nesse sentido. Ok. Pronto, já tenho aqui a questão. Entrem todos no chat, vejam o chat. E a questão é muito simples. E vou colocar. Qual destas coins usa o mecanismo de consenso de POS? EOS, ETH ou BTC? Ok. Pronto. Foi rápido. A pergunta é simples. Ok. E o primeiro foi o Pedro Gaspar. Exato. Pedro Gaspar, parabéns. Agradeço a todos os outros que responderam, ao Fernando, ao António Paes, também ao Pedro Fogueira. Pode ser que da próxima vez consigam responder mais rápido, porque as perguntas nunca vão ser muito difíceis. Pedro, eu, entretanto, até ao final do dia da manhã, eu vou-te enviar por e-mail o voucher para depois tu trocares por criptomoeda, está bem? Por BTC, o que quiseres. Ok? Depois, se tiveres alguma dúvida, a gente depois fala. E pronto, agradeço a todos a vossa presença, agradeço ao João Leite a presença e por ter aceitado o convite de estar connosco a falarmos um bocadinho de consenso. Vão surgir mais oportunidades, eu no futuro também penso fazer um bocadinho de mesa redonda, e o Pedro Febreiro lançou a questão do DeFi, eu acho que é muito interessante falar sobre o DeFi, pode ser num futuro webinar. Especialmente agora. Pois, especialmente agora. Portanto, vão acompanhando também a Bitomi, o site da Academia Bitomi. Qualquer questão ou qualquer situação que vocês tenham relativamente à Bitomi, podem me contactar, que eu estou à vontade para vos ajudar. E, entretanto, obrigado a todos por estarem presentes. Até à próxima sessão do webinar da Bitomi. Ok? Obrigado, João.
Obrigado pelo convite, opa, e muito valor para este tipo de iniciativas. Acho que ajuda bastante, principalmente na comunidade portuguesa. Por acaso estão agora a falar aí no chat, há outro grande projeto se quiserem ver, a nível de Sim, podcast. o Cripto Café. Sim, Exatamente. eu Pá, acompanho. exatamente, estão a surgir aos poucos, opa, acho muito importante, principalmente na nossa comunidade portuguesa, que há bastante pessoas, às vezes, se calhar estão um bocado perdidas, ou se calhar estão no mercado ou na indústria sozinhas, e epá, isto é tudo feito em comunidade, por isso é bastante importante este tipo de projetos, Iniciativa, falar. exatamente. Exatamente, por isso, epá, obrigado pelo convite e toda a gente que assistiu. Obrigado eu, João. Obrigado a todos e até uma próxima sessão. Um abraço.